Oi, gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje estamos no terceiro dia dessa jornada de 21 dias de propósito com Deus, fazendo ali o nosso jejum, oração secreto com o Senhor. Amém? E no vídeo de hoje o Senhor me deu uma palavra para conversar com vocês aqui, para trazer para vocês, compartilhar essa palavra que o Senhor colocou no meu coração, que é sobre obedecer. Eu falo que eu aprendi que a linguagem de amor do Senhor é a obediência, porque muitas vezes a gente fica confuso e pedindo direção ao Senhor. Ah, Pai, me fala o que é para fazer. Ai, Senhor, me direciona. E aí, quando a direção chega, a gente tem aquela... Ah, não, Deus, não era desse jeito que eu queria. E a gente não quer obedecer. Espírito Santo, em nome de Jesus, nós te agradecemos, Pai, por mais uma oportunidade na tua presença. Pai, obrigado por cada pessoa que me assiste. Obrigada, Senhor, pela tua palavra. Obrigada, Pai, pela tua presença na nossa vida. Senhor, nos direciona, Senhor, nessa palavra. Ensina, Senhor, mais um pouco sobre o Senhor, Pai, através dessa palavra, em nome de Jesus. Abre o nosso coração para a gente receber essa palavra do Senhor, Pai. Fala conosco, Espírito Santo. Seja conosco, Pai, mais uma vez, Senhor. Que seja o Senhor falando, direcionando, Pai, cada palavra, Senhor, cada ensinamento aqui, Pai, em nome de Jesus, para a honra e glória do Senhor. Amém. E a palavra que o Senhor colocou no meu coração está lá em Gênesis capítulo 8. Na verdade, capítulo 6. Gênesis capítulo 6, versículo 14. Você, porém, fará uma arca de madeira de cipreste. Divida em compartimentos e revista de piche por dentro e por fora. Faça com 135 metros de comprimento, 22 metros e meio de largura e 13 metros e meio de altura. E olha só que interessante, Deus deu os detalhes da obra que ele tinha para fazer, da obra que Noé tinha para fazer. Então, Deus colocou esse propósito nas mãos de Noé e ele poderia ter falado assim, Deus, mas é tão grande, porque eu fiquei assim, pensando, meditando nisso aqui, quando falou aqui 13 metros e meio de altura, eu fiquei tentando imaginar o que é 13 metros e meio, gente, é muito alto. É muito alto. E a largura, 135 metros de comprimento. A largura, o comprimento, 13 metros de largura. Gente, é muito alto, é muito grande. E às vezes Noé poderia ficar questionando, ah, Senhor, mas é muito grande. Mas Noé não questionou, Noé obedeceu a Deus. E o que é que o Senhor me ensinou com isso? Que eu fiquei tão assim, eu falei, Deus, como é que pode? Era 13 metros e meio de altura. E aí Deus falou comigo assim, filha, era 13 metros e meio de altura, só que Noé pregou uma tábua por vez. E eu amei, Senhor. Porque eu estava justamente quando o Senhor me direcionou para fazer esse propósito aqui com vocês, eu falei, Senhor, mas de que jeito que eu vou fazer esses vídeos? De que jeito que eu vou compartilhar essas palavras? E quando que eu vou fazer isso? Que horas que eu vou fazer isso? E aí o Senhor falou assim, filha, é um dia de cada vez. É um de cada vez. É um por dia, é um de cada vez. E eu amei, Senhor. Aí o Senhor tá me capacitando, tem me capacitado. Glória a Deus. Então, é como também lá quando o povo saiu do Egito e foi para o deserto e ficaram questionando sobre a comida e o Senhor derramou o maná. E quando falam lá que o Senhor derramava o maná, né, que é a comida do céu, que caía do céu para aquele povo, eles não podiam juntar a comida de um dia para o outro, senão estragava, dava bicho, não poderia. O Senhor deu as ordens, as instruções específicas, que eles teriam que acordar cedo para ir colher o maná, porque depois se deixasse para mais tarde também, os preguiçosos que ficavam dormindo até mais tarde, o sol ia lá e queimava o maná todo, não dava para catar. Então tinha o horário específico, tinha o dia específico porque era todo dia. Tinha que acordar todo dia naquele horário, naquela instrução, catar o maná que era necessário para a família, que se sobrasse, ia estragar, ia dar bicho. E o que é que o Senhor nos ensina? É um pouco de cada vez, é uma obediência de cada vez. E Jesus nos ensina lá no Novo Testamento também, que quando a gente é fiel no pouco, o Senhor nos coloca no muito. Às vezes a gente tem dificuldade de ouvir a Deus, de obedecer ao Senhor,
Às vezes a gente quer fazer coisas grandiosas para Deus, mas Deus quer de nós uma obediência por vez. Porque quando a gente é fiel no pouco, o Senhor nos coloca no muito. Mas, por exemplo, às vezes Deus vai mandar a gente fazer, pega o papel de balinha do chão. Aí você vai ficar, nossa, mas Deus vai se importar com isso? Deus está falando comigo isso sobre um papel de balinha? Mas é por causa da excelência de Deus, do caráter de Deus. Então, se você sentir isso no seu coração, é o Espírito Santo falando com você, te direcionando. Mas você só vai saber discernir se é coisa da sua cabeça ou se é o Espírito Santo falando com você quando você obedece. Porque à medida que você obedece, você vai ficando mais sensível ao Espírito Santo, às investidas que o Espírito Santo faz na nossa vida. Então, eu obedeci o papel de balinha, aí então na próxima o que é que o Espírito Santo foi fazendo comigo? Por exemplo, tem o carrinho do mercado. O Espírito Santo vai falar, vai lá e coloca o carrinho no lugar lá onde você achou. Né? E lembra até a mãe da gente, né? Coloque no lugar que você achou. Aí vai, amém, Senhor. Aí vai lá e coloca no lugar. E aí a gente vai, aos poucos, obedecendo e também praticando a palavra de Deus. E ficando mais sensíveis à voz de Deus. Porque a partir do momento que a gente desobedece, nesse exemplo, por exemplo, do papel da balinha, que é uma coisa tão simples, tão pequena, como é que a gente vai obedecer na coisa grande? Entende? Então, assim como a palavra de Deus fala também, que o nosso crescimento, a nossa jornada com Cristo é de glória em glória. O Espírito Santo vai trabalhando no nosso coração de glória em glória. Porque Jesus, o Espírito Santo, ele nos conduz de vitória em Cristo, de vitória em vitória em Cristo. Então, a cada passo que você dá em obediência a Deus é uma vitória. Por mais que muitas vezes a gente passa batido, não reconheça, mas a gente precisa aprender a olhar esses detalhes. Falar, poxa, olha, o Espírito Santo falou comigo para pegar o papel de balinha do chão. Olha que coisa linda. Então a gente vai aprendendo até a valorizar, porque o mesmo Deus que fala lá das coisas extraordinárias que acontecem, os grandes milagres, ele também vai falar no pequeno, no nosso ordinário. E isso é mais maravilhoso ainda. Pelo menos eu vejo assim, porque um Deus extraordinário que se preocupa com o nosso ordinário, com a nossa vida cotidiana. Então a gente precisa ali ir crescendo nesse relacionamento com Deus em obediência. Em Deuteronômio capítulo 28, está escrito assim: as bênçãos da obediência. Se vocês obedecerem fielmente ao Senhor, o seu Deus, e seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos, que hoje lhes dou, o Senhor, o seu Deus, os colocará muito acima de todas as nações da terra. Todas essas bênçãos virão sobre vocês e os acompanharão, se vocês obedecerem ao Senhor, seu Deus. E aqui tem a lista das bênçãos de Deus. E tem lá depois a lista das maldições também, se não obedecer. Então o Senhor vai falar assim, tá aqui a bênção, tá aqui a maldição. Escolha, pois, a bênção. O Senhor vai mostrar o caminho, vai dar a direção, ainda vai falar, olha, para escolher isso aqui, porque isso aqui vai te abençoar. Então, siga esse caminho que eu estou te apontando, obedeça, ainda que você não entenda, ainda que você se ache pequeno demais para obedecer, ou que você não se ache digno. Mas será que é Deus falando comigo? É o Rei do Universo falando comigo? Mas você só vai saber se você obedecer aos pouquinhos, de pouquinho em pouquinho. Porque a gente, às vezes, fica muito preocupado com as bênçãos, sabe? Pedindo coisa para Deus, pede, pede, pede. E aí a palavra de Deus fala assim, vocês pedem e não recebem porque pedem mal, pedem para os seus próprios prazeres egoístas. Então, quando a gente caminha com o Senhor, tem relacionamento com o Senhor, obedece a palavra de Deus, a palavra do Senhor fala que as bênçãos nos perseguirão, as bênçãos vão correr atrás de nós por causa da nossa obediência. Já imaginou o que é isso? Você não precisar correr atrás de bênção, mas a bênção correr atrás de você, isso é magnífico, isso é maravilhoso. E o Senhor deixou para nós. Tá aqui a maldição, tá aqui a bênção. Escolha, pois, a bênção. Aqui no capítulo 29 de Jeremias, no versículo 11, diz assim, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não lhes causar dano, planos de dar-lhe esperança em um futuro. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim e eu os ouvirei. Vocês me procurarão, me acharão quando me procurarem de todo o coração.
Então o Senhor, os mandamentos dele, a palavra fala que os mandamentos do Senhor não são pesados. Então, quando a gente obedece a palavra de Deus, quando a gente segue a vontade do Senhor, a gente tem proteção, a gente tem livramento, a gente tem vida abundante. Então, o Senhor, ele tem o melhor para nós. A gente só precisa, muitas vezes, confiar nos planos de Deus para a nossa vida e obedecer. Aqui no livro de Mateus, capítulo 7, versículo 21, vai dizer assim: Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aqueles que fazem a vontade do meu Pai que está nos céus. Então não adianta nada a gente dizer que quer Jesus, que ama Jesus, se a gente não quer obedecer a palavra dele. Não adianta a gente dizer que ama se a gente não obedece. Deus me deu essa palavra aqui, esse puxão de orelha, quando eu estava sem querer liberar perdão para uma pessoa, querendo fazer justiça própria. E a Bíblia fala que as nossas obras de justiça são consideradas obras de imundície diante de Deus. A gente não pode querer fazer justiça com as nossas próprias mãos. A gente precisa liberar o perdão. Se Deus, que é Deus, ele perdoa, quem somos nós para não perdoar? Não é mesmo? Então, eu falei, tá bom, Senhor, eu não quero não. Não vou dizer, fui bem sincera com Deus. Não quero perdoar, mas eu vou perdoar porque é o Senhor que está mandando. E eu vou obedecer. Ainda que o meu sentimento não queira, o meu coração não queira, eu vou obedecer. E aí eu fui orando e fui pedindo ao Espírito Santo, Senhor, me ajuda porque eu quero obedecer a palavra do Senhor, eu quero perdoar, eu vou orar por essa pessoa. E amém, o Senhor foi trabalhando ali dentro de mim, porque o perdão, quando a gente tá sem querer liberar o perdão, é muito mais sobre nós do que sobre a pessoa que nos feriu. Então a gente precisa colocar isso diante do Senhor, diante do Espírito Santo, porque Ele vai nos ajudando, nos capacitando a cada dia a obedecer o Senhor. Comigo foi nessa área e em muitas outras também, muitas coisinhas assim, que sabe quando a mãe manda assim, vai lavar a louça, aí você fala, não vou, e vai. É bem assim que acontece. Ou então tem uma parábola também sobre isso. Tem os dois filhos. Um filho fala assim pro pai, filho, vai fazer tal coisa. E o filho fala assim, já vou, pai, tô indo. E pega e fica lá e não faz. E o outro filho, o pai fala, filho, vai fazer tal coisa. E o filho fala, não vou fazer. Mas ele pega lá, vai lá e faz. Então, o que conta para Deus é a nossa atitude. Porque não adianta a gente falar que ama e isso ser só da boca para fora. As nossas atitudes precisam demonstrar isso também. Ou seja, se eu amo o Senhor, então eu obedeço, eu faço o que Ele me manda. Amém? E a nossa obediência, ela tem que ser completa. Isso é um aprendizado também, porque muitas vezes a gente não quer obedecer completamente. E obediência tardia é desobediência também. Por exemplo, Deus te manda... Um exemplo aqui meu, Deus me manda gravar um vídeo sobre tal assunto hoje. E eu fico, enrolo para gravar. Ou seja, eu estou em desobediência. Porque se Deus está mandando eu gravar hoje e eu vou gravar daqui 2 semanas, eu estou desobedecendo a Deus. Entende? Mesmo que eu obedeci lá na frente. Mas obediência tardia também é desobediência. Não adianta a gente obedecer lá atrás. A obediência é para ser na hora. Quando você manda, por exemplo, seu filho tomar banho, é para ele te obedecer naquela hora, porque aquela hora é a hora de tomar banho. Filho, vai tomar banho. Então o filho tem que ir tomar banho. Não adianta você falar com o filho, vai tomar banho hoje e ele tomar banho daqui 15 dias, porque aí já venceu. Amém? Espero que esteja fazendo sentido para você. E um exemplo de desobediência, na verdade, de obediência pela metade, é o exemplo de Saul, lá em 1 Samuel. Aqui em 1 Samuel, capítulo 14, vai falar sobre a desobediência de Saul, porque ele recebeu as instruções de Samuel, as instruções dadas por Deus, para fazer o sacrifício só para quando Samuel chegasse ali para fazer o sacrifício, porque o sacerdote era a pessoa instruída para fazer isso diante de Deus. E aí Saul, pressionado ali por causa dos homens que estavam ao redor dele, por causa da necessidade de aprovação que ele tinha de homens, ele ficou com medo. Ele mesmo fala aqui para o Senhor. No capítulo 15, versículo 24, ele fala assim: pequei, disse Saul, violei a ordem do Senhor e as instruções que tu me deste. Tive medo dos soldados e os atendi. Ou seja,
Saul, ele não confiou completamente em Deus. Ele teve medo da reação dos homens. Ele ficou com aquela necessidade de aprovação de homens. E ele foi fazer o que o pessoal tava falando ali. Não tem nada não, Saul. Vai, edifica o altar você. Bora fazer o sacrifício. Você é o rei. E aquilo subiu para o coração de Saul. E aqui Samuel chega para repreender ele, porque o Senhor rejeitou Saul por causa disso. Ele foi o primeiro rei de Israel. Mas, como ele não obedeceu, o Senhor destituiu ele e falou aqui para ele, ó, no capítulo 15, versículo 22. Acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? A obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão é melhor do que a gordura de carneiros. Pois a rebeldia é como o pecado da feitiçaria, e a arrogância como o mal da idolatria. Assim como você rejeitou a palavra do Senhor, ele rejeitou como rei. Então, Saul estava obedecendo, estava fazendo tudo certo, até certo ponto ali. Ou seja, ele poderia falar para Deus, Senhor, mas derrotei aqui os amalequitas, derrotei aqui. Chegou lá também, o Senhor tinha falado para ele, ó, é para matar os amalequitas, é para matar. E ele pegou e poupou a vida de Agag, do rei Agag. E era um decreto que Deus já tinha ali desde antes de Saul, desde o tempo de Moisés, da guerra do Senhor contra os amalequitas. E Saul não obedeceu, fez pela metade. Deus falou para ele não pegar também os despojos, né, que venceu a guerra, mas não era para pegar nada do exército. E ele pegou também os bois, os carneiros e tudo mais, levou para o acampamento. E o Senhor falou que não era para matar tudo também. E ele foi rejeitado, porque não obedeceu completamente o Senhor. Ele obedeceu da forma que ele quis. E não é assim que funciona na palavra de Deus. A gente precisa seguir as instruções do Senhor. O que o Senhor falou? Esses despojos desse exército pode pegar? Amém, vou pegar. Esse despojo desses outros exércitos aqui não pode pegar? Não vou pegar. Então o Senhor sempre vai nos dar as instruções. O Senhor sempre vai nos direcionar. Mas cabe a nós tomar a decisão de obedecer ou não. E como eu já falei com vocês, o Senhor sempre vai falar, tem a bênção e tem a maldição. Escolha, pois, a bênção. Depois dessa situação de Saul, o Senhor vai lá e manda ungir Davi. E no capítulo 23... Gente, leiam o livro de 1 Samuel para vocês verem. É muito interessante, eu fico assim, fascinada com as histórias. 1 Samuel, capítulo 23, diz assim, Davi liberta o povo de Keila. Quando disseram a Davi que os filisteus estavam atacando a cidade de Keila e saqueando as eiras, ele perguntou ao Senhor, devo atacar esses filisteus? O Senhor lhe respondeu, vá, ataque os filisteus e liberte Keila. Os soldados de Davi, porém, lhe disseram, aqui em Judá estamos com medo, quanto mais se formos a Keila lutar contra as tropas dos filisteus. Olha o que os soldados falaram para Davi. Estavam todo mundo tremendo de medo, sendo que o Senhor já tinha falado, pode ir, Davi, pode ir. Mas aqui no versículo 4 ele diz assim, Davi consultou o Senhor novamente. Levante-se, disse o Senhor, vá à cidade de Keila, pois estou entregando os filisteus em suas mãos. Então Davi e seus homens foram a Keila, combateram os filisteus e se apoderaram dos seus rebanhos, impondo-lhes grande derrota e libertando o povo daquela cidade. Ora, Abiatar, filho de Aimeleque, tinha levado o colete sacerdotal quando fugiu para se juntar a Davi em Keila. Aqui é um exemplo de Davi, que Davi é chamado um homem segundo o coração de Deus. Davi era cheio de falha, de pecado, mas a Bíblia reconhece que ele é um homem segundo o coração de Deus, porque ele era um homem obediente ao Senhor. Ele consultava ao Senhor, pedia permissão. Pai não, que ainda não tinha pai, né? Jesus ainda não tinha ensinado a oração do pai. Não tinha ensinado a chamar Deus de pai. Mas ele falava, Senhor, eu posso atacar esse exército? O Senhor vai me dar a vitória? É para eu ir lá? E aí o Senhor falava, pode ir, Davi, vai lá. E aí os soldados fizeram o quê? Olharam para as circunstâncias. E disseram para ele, aqui em Judá a gente já está com medo, quanto mais a gente for lá para aquele lutar contra os filisteus. Ou seja, ficaram com medo. Mas aí Davi, ele tomou a decisão dele. Ou eu vou escutar o Senhor, ou eu vou escutar os soldados. E aí Davi foi lá e consultou de novo o Senhor, para ter certeza. Senhor, é para ir lá mesmo?
E aí o Senhor foi lá e falou com Davi, garantiu que era para eles irem. Então Davi escolheu a palavra de Deus, escolheu obedecer aquilo que Deus estava falando com ele. E lá no livro de Juízes também, Juízes capítulo 6, vai falar da história de Gideão, que Gideão estava malhando trigo no lagar, em um tempo que Israel estava passando ali por bastante escassez e não podia prosperar, que as plantações, o inimigo vinha e destruía tudo, como gafanhotos. E aí o Senhor vai falar, Gideão, forte guerreiro, levanta aí e vai libertar Israel. E Gideão vai falar com o Senhor, Deus, eu não passo de um gafanhoto. Mas muitas vezes a gente não vai confiar na gente, sabe? A gente vai ficar com medo. Assim como os soldados de Davi ficaram com medo aqui também. Mas a gente pode confiar na palavra do Senhor. Ele é digno de confiança. Se o Senhor mandou ir, vá. Agora, se o Senhor mandou ficar, não vá. Sabe? A gente precisa pedir constantemente a direção do Senhor. Assim como Davi fazia. E pedir ao Espírito Santo. Senhor, é para eu ir? Senhor, é para ficar? Deus, como que o Senhor quer conduzir? Pai, como que eu faço para mudar essa situação? E o Senhor vai dar a direção. E quando Ele der a direção, a gente precisa obedecer. Mesmo que seja difícil por causa das circunstâncias, mesmo que a gente não se ache capaz, que a gente se ache improváveis, que a gente se veja muitas vezes inferior a outras pessoas, a gente se acha assim indignas, mas Deus é digno, Jesus é digno. Então, nós somos justificados pelo sangue de Jesus. Nós somos justos. Na Bíblia nos chama de justos porque Jesus nos justifica. O sangue de Jesus nos comprou e nos justificou, nos redimiu de todo pecado. Então nós precisamos obedecer o Senhor nas pequenas obediências do nosso dia a dia, que o Senhor vai nos conduzir de vitória em vitória em Cristo. Amém? Então essa é a palavra de hoje. Fique com Deus. Obedeça ao Senhor. Leia a palavra para você saber o que é que você precisa obedecer. Tenha a palavra do Senhor guardada no seu coração. Amém? E o vídeo de hoje é esse, sobre obediência. E até o próximo vídeo.